A minha ideia é tratar um pouco sobre o PIS/COFINS insumos com vocês, e eu já vou direto ao ponto, ainda que a gente saiba essa inconformidade que seja o PIS/COFINS, a insegurança jurídica que ele gera, tudo isso, eu, infelizmente, pelo curto tempo que a gente tem, eu não vou conseguir falar sobre isso. Inclusive, o professor Roque Carrasa, ontem, na mesa, ele falou dessa inconformidade do PIS/COFINS insumos como uma inconstitucionalidade. Não vou entrar nessa questão, já vou direto ao ponto, porque o nosso tempo é curto. Vou tentar não passar do tempo, já peço desculpa se eventualmente eu passar um pouco. E a ideia aqui do nosso plano, eu vou tratar de algumas questões de uma perspectiva histórica primeiro, de como é o tratado do conceito de insumo no CARF, como o conceito era tratado numa ideia mesmo, numa retrospectiva de como isso era tratado, a posição atual da Receita Federal, que já adianto é contrastante com o que o CARF fala, é diferente do que o CARF se posiciona. A posição que foi externada no recurso repetitivo, que apesar da ideia inicial dele estar idêntico ao posicionamento anterior do CARF, eu vou trazer uma perspectiva que, a meu ver, é diferente. E trazer algumas considerações quanto ao ônus da prova, porque eu sei, como eu estou num auditório extremamente qualificado, eu tenho que falar com vocês algumas das questões que eu sei que vocês enfrentam no dia a dia de vocês, então eu vou falar um pouquinho sobre o ônus da prova, e concluir sobre uma análise, uma perspectiva crítica do como está a Câmara Superior de Recursos Fiscais depois do posicionamento do STJ. Eu já faço um spoiler aqui, eu estou falando numa condição de acadêmica, não estou falando numa condição de uma pessoa integrante do CARF. Então, obviamente, eu vou fazer algumas propagandas da minha turma, né? Porque eu vou colocar algumas a maioria das matérias aqui que eu vou mencionar com vocês, são algumas das questões que a gente discutiu na minha turma, que é a 3402, que é a turma ordinária, mas a ideia aqui eu estou trazendo considerações enquanto acadêmica. Então, primeira questão que a gente tem que analisar, e é o dispositivo que a gente está tratando, qual parte que a gente está falando, especificamente de qual dispositivo que a gente está falando, que é o do PIS/COFINS insumos. O que é que ele fala, né? O conceito será em relação à prestação de serviços e na produção. Eu estou tendo dificuldade um pouco para ler o termo exato, mas na produção de serviços. Basicamente, então, é aquela ideia do conceito de insumo, será o termo que nós estamos aqui analisando é o termo que consta na legislação, o termo insumo. Nessa perspectiva histórica que eu quero trazer para vocês, num primeiro momento, como um fiscal da Receita Federal vai se aproximar ao termo insumo? Da forma como ele já tinha o termo insumo na cabeça dele. Qual era? O conceito do IPI. Então, a primeira aproximação, que é exatamente o que consta das instruções normativas 247 e a 404, é uma aproximação próxima ao conceito de insumo que consta no IPI. Então, são aqueles que exigem um contato direto com o produto. Só que, quando a gente está falando em PIS/COFINS insumos, nós estamos falando em receita, nós estamos falando em prestação de serviço e produção. Então, esse conceito, ele não parece o mais adequado para a gente tratar dessa matéria, porque se a gente está falando de aferir receita como fato gerador, como materialidade da contribuição, por que eu vou falar que é simplesmente aquilo que encosta no processo produtivo, que é o raciocínio que foi feito para fins do IPI? Mas é esse o raciocínio inicial que é feito. E num segundo momento, e aí até eu fiz menção ali a alguns acórdãos do CARF que acompanham esse posicionamento da Receita Federal mais antigo, então eu até quis fazer realmente essa perspectiva histórica para vocês entenderem. Depois, a gente tem um acórdão que é um acórdão paradigmático, que inclusive foi o que fez com que as razões fossem levadas à Câmara Superior para discussão, quanto ao conceito de insumo. Os contribuintes começaram a se insurgir contra esse conceito restrito para tentar expandir, e aí os contribuintes trazem uma ideia de insumo mais próxima a que eles entendem como mais coerente para o que eles aferem como receita. O que é relevante, o que é essencial para a pessoa jurídica exercer a sua atividade, para ela aferir a sua receita. Então, desenvolve-se o raciocínio do conceito do imposto de renda. Com base no próprio regulamento do imposto de renda, entende-se como despesas necessárias, que é aquele raciocínio que consta no próprio regulamento, insumos como despesas necessárias. E aqui eu já falo, gente, que às vezes eu falo essencial, necessário, porque a gente fica usando isso como sinônimo, dá até medo. Mas, vamos lá, imposto de renda necessário, é o raciocínio das despesas necessárias.
que é um conceito muito mais amplo do que a Receita identifica. E numa corrente intermediária, a gente consegue posicionar o PIS/COFINS na forma como o CARF desenvolveu o raciocínio do que seria insumo. Aquilo que é essencial e pertinente para a atividade. Então, a gente tem uma delimitação específica do que pode ser admitido como insumo, nem tanto quanto o IPI fala, que é um conceito muito restrito, somente aquilo que diretamente encosta no processo de produção, e nem tanto quanto os contribuintes queriam do imposto de renda como despesas necessárias. Então, a gente tem dois termos que são reiteradamente utilizados, que é essenciais e pertinentes para quê? Para aferir a receita, porque é a materialidade das contribuições. Então, a ideia da essencialidade, da pertinência. Então, quando ele fala em pertinência, é essa, aquisição do bem ou serviço especificamente para utilização na prestação de serviço ou na produção, ou, ao menos, torná-lo viável. Esse é o conceito que consta de essencialidade nos acordos do CARF, falando, então, que seria essa especificamente para utilização ou na prestação de serviço ou na produção. Então, a gente percebe que ele vincula bem ao que consta no termo do artigo 3º, que é para prestação de serviço ou produção. O que a gente tem problema aqui? As empresas que revendem, as revendedoras, elas têm um inciso específico que garante, no primeiro, que seria um valor especificamente para elas, mas e os insumos que elas utilizam? Não estaria dentro dessa ideia de prestação de serviço ou produção. E o outro é a essencialidade. E aqui eu saliento que são requisitos conjuntos. Então, a produção ou produção de serviço depende diretamente daquela aquisição. Então, além de ser essencial, porque ela depende daquilo, ela vai ser pertinente. Então, a ideia geral do conceito de insumo, e aqui eu acho que eu sei que vocês estão carecas de saber isso, mas é a ideia. Infelizmente, eu queria começar falando que o PIS/COFINS insumos está pacificado, e a ideia é que eu vou chegar ao final para falar com vocês aqui não está. Então, os insumos são essas despesas incorridas comprovadamente utilizadas na atividade da pessoa jurídica com pertinência ou essencialidade, mas utilização na atividade da pessoa jurídica como prestação de serviço ou produção, guardando, portanto, pertinência com as receitas que foram tributadas. Então, aqui, com base nesse conceito, o CARF ele já concedia uma série de créditos que a Receita Federal não estava concedendo. Então, crédito na aquisição de insumos, por exemplo, é uma das discussões que tinham, e o que permanece em discussão é, quando você adquire aquele frete que vem separado, o valor do frete, a prestação de serviço, se o insumo que está sendo adquirido é exonerado, o CARF não concede. E isso, eu particularmente, nunca consegui entender esse raciocínio. Eles falam como se fosse o bem transportado acompanha o valor do serviço. Para mim não faz sentido nenhum. O bem que está sendo transportado, pelo fato dele ser exonerado, ele não poderia dar direito de insumo sobre o valor da prestação de serviço. Bom, gente, prestação de serviço ele foi pago, o serviço do frete foi pago, a meu ver não faz sentido, eu tenho manifestação nesse sentido, mas aqui é um acordo que eu saí vencida nesse posicionamento, falando que o insumo exonerado não pode ir com a cota de qualidade. O outro é no trânsito de produtos acabados e inacabados, porque o frete na operação de venda a gente tem um dispositivo específico que garante. Agora, esse frete de produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos era um que tinha discussão principalmente quando era acabado. E aí agora a Câmara Superior estava concedendo esse crédito com base nesse conceito de insumo que eu passei para vocês. O outro é que, inclusive, esse acórdão foi engraçado quando a gente foi julgar, uma prestação de serviço específica, no caso era a Natura Logística, que é uma empresa que se dedica exclusivamente às atividades de logística e ao RH das pessoas jurídicas que compõem o Grupo Natura. Então, no caso, faz parte dela a questão dos recursos humanos. E a gente ficou morrendo de medo de sair no jornal falando assim, CARF concede PIS/COFINS insumos sobre massagem. Porque estava no meio desse caso especificamente aqui, o PIS/COFINS sobre massagem. Mas é porque a atividade da pessoa jurídica era recursos humanos.
atividade de massagem era essencial para a atividade dela. Não foi um acordo unânime, mas de toda forma eu tenho que passar esse daqui, ele foi por maioria, enquadrando essa questão do pickback, esse de logística, tudo bem. Agora a parte de insumos dos recursos humanos, um deles que foi concedido foi massagem. O outro da atividade atacadista, aqui especificamente, não foi em relação ao próprio crédito dela, foi porque a empresa ela tinha uma frota que ela precisava manter para conseguir vender as mercadorias na atividade dela de atacadista. Como ela terceirizava uma parte da frota e a outra frota ela mantinha porque ela precisava para refrigeradores, questões gerais, específicas da atividade econômica dela, então ela precisava de um transporte específico que ela mesma mantinha. Então aqui a gente concedeu gastos com combustíveis e manutenção da frota, essencial para a atividade dela atacadista. Eu saliento só, esse acordo é até da minha relatoria, mas foi uma questão que pode ser que na hora que um dos fazendários votou comigo, ele não viu essa questão da revenda, do varejo, que é uma questão que eles pegam mais profundamente quando eles vão falar em qualquer coisa de atividade atacadista. Aqui, particularmente, eu estou entendendo que é a prestação de serviço dela, que ela presta para ela mesma, é um serviço que ela presta de transporte em relação para ela conseguir exercer a sua atividade. O outro, esse caso aqui particularmente, é uma de atividade de franquia, que é uma empresa, a Subway, né? Que o fiscal equivocadamente enquadrou a atividade dela como uma atividade de venda de sanduíche. Então, aqui nós não analisamos cada uma das particularidades da atividade de franquia, mas ficou claro, e até foi um recurso de ofício que a gente estava julgando, então a própria delegacia de julgamento já tinha entendido que o fundamento fiscal que tinha sido dado tinha sido equivocado para a glosa dos créditos. Porque eles glosaram créditos, por exemplo, de publicidade e propaganda. E aí aqui é uma questão que, inclusive, na Fiat, a gente tinha uma discussão muito grande em relação a isso, de qual o gasto com publicidade e propaganda ser essencial para a atividade de venda, mas nesse caso é uma atividade de franquia, e a franqueadora, uma das atividades principais dela é efetivamente realizar toda essa propaganda que a gente vê da Subway, quem faz é a franqueadora. As franqueadas, elas pagam por essa prestação de serviço. Então, é uma particularidade. A gente não chegou a adentrar nisso nesse acordo, porque a gente só entrou na questão da motivação, mas eu achei que era relevante por causa dessa questão da publicidade e propaganda. O que acontece então, gente? É casuístico. Nós temos que olhar caso a caso, olhar cada operação para entender como é a atividade e como aquilo é essencial e pertinente, junto. Então, a Receita Federal, ela não coaduna com esse raciocínio da essencialidade da pertinência, e ela continua exarando soluções de divergência e de consulta, entendendo aquele conceito inicial que eu passei para vocês, o conceito do IPI, a necessidade de ser utilizado diretamente. Ainda que ela seja, a meu ver, incongruente para a gente falar em prestação de serviço, o raciocínio é utilizado da mesma forma quando a gente pensa em uma prestação de serviço. Então, são aqueles serviços e bens utilizados diretamente na prestação de serviço. Esse é o raciocínio. E aqui eu fiz algumas menções, algumas soluções de divergência, exaradas com base na solução de consulta COSIT 7, inclusive uma mais recente, que o Leonardo Alvim me encaminhou, que foi agora no dia 11 de setembro, mantendo esse posicionamento da necessidade de ser diretamente empregado no processo. E aqui eu só quis falar que eles adotam, portanto, o crédito físico, o critério físico para apuração do crédito. Aí aqui eu só quis mencionar uma que, até porque a gente teve a reforma, o STJ, o STF se manifestou sobre a questão da mão de obra terceirizada e a constitucionalidade da terceirização. Então aqui eu quis trazer uma solução de divergência da COSIT que trata especificamente de mão de obra terceirizada, e aí eles falam exatamente a necessidade de ser diretamente utilizada. Mas mão de obra terceirizada tem a garantia do crédito.
pelo fato, e aí é que a gente tem que lembrar que tem a restrição do crédito de insumo quando é mão de obra normal, assalariado. Quando a gente fala em mão de obra terceirizada, o crédito estaria garantido. Então, a meu ver, um dos estímulos para a terceirização. Enfim, não dá para aprofundar mais, mas a ideia é para que a gente desenvolva um pouco sobre isso. Agora, o que veio o STJ, e aqui realmente é o ponto principal da palestra, né? O que veio o STJ falando sobre o que seria o conceito de insumo? Apesar de, no fundamento, e aqui eu vou fazer referência ao voto da ministra Regina Helena Costa, a quem tenho grande preso, eu leio o livro dela, ela tem aquele domínio no direito tributário, mas eu, particularmente, data máxima vênia, entendo que se equivocou nesse acórdão do STJ e ela tentou trazer um conceito que seria diferente do conceito que o CARF estava empregando, apesar dela fazer referência ao próprio conceito do CARF. Então, o acórdão que eu mencionei com vocês antes, de pertinência e essencialidade, é feita referência expressa no acórdão do STJ. Só que, quando ela foi concluir o que seria o conceito de insumo, ela altera o termo que ela adota para falar o que seria insumo, para trazer o termo relevância. E aí, além dela falar relevância, ela usa o termo ou. Então, aqui eu fiz a menção exata do que consta do acordo e ela fala. E aí, eu sei que vocês acompanharam a discussão, mas é porque primeiro teve um acórdão que foi do ministro relator, que era no sentido do conceito amplo, com base no imposto de renda. Outros ministros vieram com um posicionamento, inclusive, com base no IPI. E depois a Regina Helena Costa ela veio defendendo esse posicionamento intermediário e o ministro relator alterou a sua posição para se conciliar com esse posicionamento no sentido de ser uma corrente intermediária. Só que quando ela define nessa corrente intermediária, ela fala: o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Então, o CARF fala essencialidade e pertinência. Ela falou em essencialidade ou relevância. Considerando-se a imprescindibilidade e a importância do item para o desenvolvimento da atividade econômica. Ela não falou nada em aferir receita. Ela não falou nada do critério que o CARF utiliza, da necessidade daquele bem ser utilizado na atividade para a qual ela está pagando o PIS/COFINS, para a qual está aferindo a receita. No acórdão do STJ, não é isso que consta. Então, a gente lê o acórdão e a forma como consta do voto, o que ela fala que é essencialidade e relevância. No termo essencialidade, ela fala item que dependa intrínseca ou fundamentalmente do produto. Ok, para nós não tem novidade nenhuma, é exatamente o que o CARF já falava. Essencialidade, então, é o termo que ela já utilizava. Então, a sua falta prive a qualidade, quantidade, suficiência, ou seja, essencial ao processo. Só que quando ela fala no termo relevância, ela fala relevância, item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto, vejam, embora não indispensável, embora não essencial, integra o processo de produção. Bom, gente, quando ele integra o processo de produção, aqui uma das questões, e até peço perdão pelo fato de ficar um pouco mais escuro, mas uma do processo de execução de serviço. Quando a gente está falando no processo de execução de serviço, algumas empresas elas sofrem muito com as despesas de deslocamento. Porque o serviço precisa ser prestado numa outra localidade. Então, o valor da prestação, o valor despendido quanto ao deslocamento, ele precisa ser garantido nesse raciocínio que ela está colocando. A meu ver, ele poderia ser enquadrado na essencialidade, mas o CARF não enquadra como essencial. Se ele enquadra como essencial, ele é extremamente relevante. E aí, quando ela vai falar em questão da relevância, como ela não usou o termo pertinência, eu quis aí fazer um paralelo para a gente tentar entender, mas ela fala que são considerando a singularidade de cada cadeia produtiva ou por imposição legal. Bom, imposição legal, para mim, e pelo menos é o que o CARF sempre se manifestou, é essencial.
imposição legal. Por exemplo, o EPI não é relevante, é essencial. E o outro, considerando as singularidades da cadeia produtiva. E aqui eu acho que ela não foi muito feliz no exemplo dela. Ela fala em papel da água na fabricação de fogos de artifício, difere da agroindústria. Eu, particularmente, não consegui entender o que ela quis falar de diferente. Mas, algumas das questões que, quando a gente fala, então, é relevante para, considerando a singularidade de cada cadeia produtiva, uma das questões principais para mim é P&D. As despesas anteriores que são necessárias para a produção, pesquisa e desenvolvimento prévio à atividade efetiva de produção, ela é uma singularidade de cada cadeia produtiva. Então, e elas são relevantes, a meu ver, essenciais, mas como o CARF entende dessa forma, se a gente entende P&D como relevante, considerando a singularidade da cadeia. O outro é algumas das questões de singularidades dentro das prestações de serviço. Então, a gente vai ter que olhar ainda mais cada uma das peculiaridades das atividades desenvolvidas. E o outro da imposição legal, e aí eu fiz aqui, em homenagem à Fiat, a questão do recall. A gente sabe que tem a discussão em relação à publicidade e propaganda, ela não ser aceita, mas dentro do termo imposição legal, o recall é uma imposição legal. A meu ver, ele entende dentro do raciocínio de essencialidade, mas entendendo que ela não é essencial, ela vai ser enquadrada dentro do raciocínio do relevante. Então, infelizmente, o que eu estou mostrando aqui para vocês é o que a gente achava que já estava pacificando, não está. O CARF ele estava se posicionando no sentido da essencialidade e pertinência. O STJ aparentemente estendeu, mas dentro do CARF as pessoas estão entendendo que isso não houve uma alteração do posicionamento do CARF, até porque ela fez referência ao que o CARF falou. Mas, se vocês se atentarem para o que ela falou ao final, ela fala em essencialidade ou relevância. Se ela utilizou o termo ou relevância, ela não está utilizando o mesmo critério do CARF. E, por isso, o que definiu no recurso repetitivo, a meu ver, é mais amplo do que o posicionamento que consta atualmente do CARF. E aí, infelizmente, eu estou com pouco tempo, eu vou passar bem rapidinho ao final com vocês de alguns posicionamentos que eu, particularmente, fiquei muito assustada da Câmara Superior, em sentido contrário, falando da necessidade de ser diretamente utilizado e não a necessidade da essencialidade e pertinência da forma como a gente estava tratando até agora no âmbito do CARF. Então, aqui eu quis só salientar essa relevância a relevância da prova, porque, como a gente está vendo, cada atividade é relevante para a forma como cada atividade está sendo analisada, ela é relevante para fins de aferir a pertinência, a essencialidade, e agora a gente tem esse outro critério da relevância. Então, é essencial que sejam feitos laudos técnicos. Eu, particularmente, tenho convertido quase todos os meus processos de PIS/COFINS insumos em diligência para que seja confirmado, porque a maioria dos autos de infração são lavrados com base naquele critério do restrito, como o CARF entende mais amplo, como ele é utilizado dentro do processo produtivo, a forma como isso é relevante, essencial e pertinente para a atividade da pessoa jurídica. Tudo isso, gente, é ônus da prova, principalmente se a gente estiver tratando de processos de compensação. Se a gente está tratando especificamente de autos de infração, o ônus da prova é fiscal. Mas, se a gente está tratando de pedidos de compensação, a gente teria a necessidade de ter a comprovação por parte de vocês. E mesmo em autos de infração, é essencial que a empresa mostre o porquê que aquilo que consta do auto está equivocado. Então, o laudo técnico é o essencial, e eu quis só mostrar também a questão da necessidade da classificação contábil. Se vocês identificam na contabilidade de uma forma mais clara, vai ficar mais claro para você ter aquilo judicialmente ou administrativamente, para você demonstrar que é um insumo utilizado na produção. E aí aqui, só essa questão, enfim, para terminar mesmo, a Câmara Superior, ela tem se manifestado nesse sentido da necessidade de ser direto. Um que me assustou muito é um do custo na fase agrícola, esse despesas com seguro, foi uma, mas a que mais me assustou foi as despesas do custo na fase agrícola.
Porque as empresas agroindustriais, elas fazem a produção antes e depois, quando elas vão fazer a produção efetiva do, enfim, leite, etc. Elas têm uma produção antes, quando a gente vai falar em fase agrícola, elas têm uma produção antes de café, que precisa de separar, beneficiamento, etc. E o custo da fase agrícola não era concedido para as empresas agroindustriais. E, depois de muito debate, inclusive eu pus um acordo ali da minha turma concedendo crédito na fase agrícola, veio a Câmara Superior agora exatamente sobre a mesma questão, falando que não vai dar o crédito exatamente pelo fato de não ser diretamente utilizado no processo produtivo. Então, eu acho que o que eu queria falar principalmente aqui com vocês é PIS/COFINS insumos é uma discussão que infelizmente nós temos desde 2002, que nós estamos enfrentando. Nós achávamos que ela estava caminhando para um sentido e ela não caminhou, e inclusive o repetitivo, ele traz uma volta de uma discussão e, a meu ver, a Câmara Superior ele está não aplicando o entendimento do STJ, eles estão realmente contrários ao posicionamento e aqui, como a gente sabe, o regimento interno, ele vincula o conselheiro somente quando a gente está falando de trânsito em julgado. Como o acordo ainda não transitou em julgado e ele ainda vai para o STF, porque foi interposto um recurso extraordinário contra ele, então nós teremos que aguardar, porque o CARF não vai aplicar esse entendimento do STJ. A minha esperança era que o CARF continuaria aplicando o posicionamento que ele mesmo já tinha desenvolvido quanto à essencialidade e pertinência. Então, infelizmente, a insegurança jurídica é muito grande, e eu acho que essa é uma das principais questões que a gente tem tratado aqui no Congresso, mas nós teremos sempre que ficar batalhando para sempre garantir a segurança jurídica e tentar garantir a maior estabilidade para vocês contribuintes e para nós contribuintes, para que a gente consiga planejar as nossas estratégias empresariais. Muito obrigada.